No quarto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, nós descobrimos uma revelação muito importante sobre a Cersei Lannister, algo que foi totalmente cortado da série de Game of Thrones. Nós descobrimos que ela está destinada a morrer nas mãos do Valonqar. E se você só assistiu Game of Thrones e não leu os livros, mas acompanha aqui o canal, você sabe que no decorrer das temporadas, os produtores da série tentaram cortar o máximo possível de magia lá de Game of Thrones. E por isso, toda a profecia, o grande arco de profecia que a Cersei tem nos livros, foi cortado da série. Porém, essa revelação sobre o Valonqar é fundamental para que a gente possa entender melhor essa personagem e compreender também as suas motivações, especialmente no quarto livro, onde a Cersei está completamente tomada pela paranoia. E esse medo desesperado faz com que ela tome diversas decisões erradas que acabam afundando o Porto Real, o reino e principalmente a Casa Lannister em um completo caos. Mas quem é o Valonqar? Quem é essa figura destinada a acabar com a vida da Rainha Leoa? Bom, é sobre isso que a gente vai teorizar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e se você ama Game of Thrones e os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, como eu já mencionei, lá no Festim dos Corvos, a Cersei passa a ser uma personagem com um ponto de vista dentro dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. E esse movimento que o George R. R. Martin faz de colocar a Cersei para narrar a história é muito interessante, porque ele permite que os leitores mergulhem na mente dela, nos seus sentimentos e principalmente nas suas motivações. E bom, no vídeo de hoje eu não vou me demorar tanto para falar sobre a personalidade da Cersei, nem para esmiuçar ali o arco dela e a trajetória dela nos livros, porque eu já fiz basicamente isso num vídeo no qual eu falo só sobre o destino final da Cersei Lannister que ela deve ter lá em Os Ventos do Inverno e também em Um Sonho de Primavera. Eu vou deixar esse vídeo falando sobre o destino da Cersei num card aqui para vocês conferirem. Pro vídeo de hoje, que é um vídeo mais focado em teoria, basta a gente lembrar que, além de todos os dilemas psicológicos, morais e emocionais que a Cersei tem nos livros, como querer ser igual ao seu pai, se sentir desprezada por ser mulher, odiar outras mulheres como consequência e querer manipular todos ao seu redor como uma forma de implementar o seu poder, a Cersei também tinha outro motivo para temer pela sua posição, para temer pela vida dos seus filhos e também para temer pela sua própria vida. E esse motivo eram as profecias da Meg Ahran. Tá perdido? Calma que a gente vai recapitular. Bom, no quarto livro das Crônicas, a Cersei tem vários flashbacks sobre o seu passado. E num desses, ela se lembra de um momento ali na sua adolescência, quando ela e mais duas amigas foram visitar uma velha bruxa da cidade de Lannisport, conhecida como Meg Ahran. Essa feiticeira nos livros é descrita como uma mulher baixa, atarracada e verrugosa, com olhos amarelos e sem dentes. E por toda a região diziam que no passado a Meg tinha sido uma bela jovem que chegara a Lannisport junto com seu marido, um comerciante de especiarias, e que o casal até tinha tido certa prosperidade por um tempo. Inclusive, provavelmente o filho deles, ou seja, o filho da Meg Ahran, até mesmo se tornou um lord, fundando a Casa Spicer. Porém, o que chamava a atenção da Cersei e das suas amigas eram os boatos de que, com o passar dos anos, a Meg Ahran tinha acabado se tornando uma feiticeira que conseguia prever o futuro. E por isso, a Cersei, a Jaime Farman e a Melara Hetherspoon visitaram a velha durante um torneio que tinha sido realizado lá em Lannisport em honra da visita do rei Aerys II. Nessa época, a Cersei estava completamente encantada com o príncipe Rhaegar, embora já tivesse um romance secreto com o seu irmão Jaime rolando aí há vários anos. Quando as garotas chegaram na velha, a Jaime fugiu de medo da bruxa, mas a Cersei e a Melara ficaram. E, embora a Meg não quisesse contar nenhuma profecia para elas no início, a Cersei, como uma boa Lannister, ameaçou a feiticeira e obrigou ela a ceder. Então, a Meg Ahran concedeu às garotas 3 perguntas. E aqui eu vou ler para vocês todo o trecho da conversa delas, que tá lá no Festim dos Corvos, quando as garotas, especialmente a Cersei, né, faz a sua pergunta para Meg e também a resposta que a feiticeira dá. Então, prestem atenção. Abre aspas. A garota de cachos dourados pôs as mãos na cintura. Dê-nos na nossa profecia, senão eu vou falar com o senhor meu pai e ele manda chicoteá-la por insolência. Por favor, suplicou Melara. Leia nosso futuro e depois vamos embora. Algumas das que aqui estão não têm futuro.
resmungou Meg com sua terrível voz profunda. Aconchegou o roupão em volta dos ombros e fez um sinal às garotas para que se aproximassem. Venham, se não querem ir, tolas. Venham sim, tenho de saborear seu sangue. Melara empalideceu, mas Cersei não. Uma leoa não teme a rã, por mais velha e feia que seja. Devia ter ido embora, devia ter escutado, devia ter fugido. Mas, em vez disso, pegou o punhal que Meg lhe ofereceu e o fez passar a retorcida lâmina de ferro pela ponta do seu polegar. Então, fez o mesmo com Melara. Na tenda verde e escura, o sangue parecia mais negro do que vermelho. Aqui, sussurrou, dê-me aqui. Quando Cersei ofereceu a mão, ela sugou o sangue com gengivas tão moles como as de um bebê recém-nascido. A rainha ainda se lembrava de como sua boca era estranha e fria. Pode fazer 3 perguntas, disse a velha, depois de terminar de beber. Não vai gostar das minhas respostas. Pergunte, ou então vá embora. Quando é que me caso com um príncipe? Quis saber. Nunca. Casará com o rei. Sob seus cachos dourados, o rosto da garota enrugou-se de perplexidade. Durante anos depois daquilo, pensou que aquelas palavras queriam dizer que não se casaria com Rhaegar até depois da morte de seu pai, Aerys. Mas vou ser rainha? Perguntou seu eu mais novo. Sim, a malícia cintilou nos olhos amarelos de Meg. Rainha será, até chegar outra, mais nova e mais bela, para derrubar você e roubar tudo aquilo que lhe for querido. A ira relampejou no rosto da criança. Se ela tentar, mando meu irmão matá-la. Nem mesmo então parou, sendo a criança obstinada que era. Ainda lhe era uma devida mais uma pergunta, mais um vislumbre da vida que a esperava. O rei e eu, teremos filhos? Perguntou. Oh, sim. Ele 16 e você 3. Aquilo não fazia sentido para Cersei. O polegar latejava onde o cortara e seu sangue pingava no tapete. Como é possível? Quis perguntar, mas já não tinha mais perguntas. Porém, a velha ainda não terminara com ela. De ouro serão suas coroas, e de ouro suas mortalhas, disse. E quando suas lágrimas a afogarem, o Valonqar enrolará as mãos em sua pálida garganta branca e a estrangulará até roubar sua vida. O que é um Valonqar? Algum monstro? A garota dourada não gostava daquela profecia. É uma mentirosa, uma rã verrugosa e uma velha selvagem e mal-cheirosa. E não acredito em uma palavra que diz. Vamos embora, Melara. Não vale a pena ouvi-la. Eu também tenho 3 perguntas, insistiu a amiga. E quando Cersei lhe puxou o braço, ela se libertou e voltou outra vez para a velha. Vou me casar com Jaime? Perguntou muito depressa. Nem Jaime, nem nenhum outro homem, Meg respondeu. Serão os vermes que ficarão com a sua virgindade. A morte está aqui hoje, pequena. Sente o cheiro do hálito dela? Está muito perto. Fecha aspas. Bom, esse trecho é muito revelador. E como eu disse no meu vídeo analisando a trajetória da Cersei, esse encontro com a Meg, a rã, acabou se tornando uma verdadeira assombração durante toda a vida da rainha. Inclusive, no próprio 4º livro, tem um momento em que a Cersei pensa, abre aspas, Cersei não queria pensar em Cenele. Ela pagou a minha bondade com traição. Sansa Stark também fizera. E o mesmo tinham feito Melara Hetherspoon e a gorda Jane Farman, quando as 3 eram garotas. Nunca teria entrado naquela tenda se não fossem elas. Nunca teria permitido que Meg a rã saboreasse meus amanhãs numa gota de sangue. Fecha aspas. Ou seja, esse trecho deixa muito claro como as profecias da Meg marcaram profundamente a rainha e ela tinha uma boa razão para isso. Essas profecias realmente se concretizavam. Eu aproveitei e li também o trecho da profecia da Melara, porque ele já traz a primeira prova de que a Meg realmente conseguia ver o futuro. A Meg disse que a morte da Melara estava ali com ela, ali na tenda naquela mesma noite, e que os vermes ficariam com a sua virgindade. Isso de fato aconteceu, porque naquela mesma noite a Cersei acabou matando a sua amiga, muito provavelmente por conta de ciúmes do Jaime. Oficialmente, a morte da Melara foi um acidente e ela teria caído e se afogado em um poço. Mas o livro dá vários indícios de que na verdade foi a Cersei que a matou. Ela própria confirmando a primeira profecia que a Meg tinha feito ali. E depois disso, outras 2 profecias também se realizaram. A Cersei não se casou com o príncipe, mas sim com o rei. Não foi com Rhaegar como ela esperava, mas com Robert Baratheon. E então ela se tornou rainha, mais uma profecia. E além disso, a Cersei também teve 3 filhos, o Joffrey, a Myrcella e o Tommen, enquanto Robert teve inúmeros bastardos, muito provavelmente 16, como previu a rã. E, sendo assim, entendendo como as profecias da Meg naquela noite eram reais e estavam se confirmando na sua vida,
a Cersei realmente viveu todos os seus anos como uma rainha marcada pelo medo das partes mais cruéis que a Meg tinha dito para ela. E quais partes eram essas? Bom, primeiro de que todos os seus filhos morreriam e ganhariam as suas mortalhas douradas, como realmente já começou a acontecer com Joffrey nos livros. Depois de que uma mulher mais jovem e bela tomaria o seu lugar e também tomaria tudo que ela amava. E esse pensamento explica muito do porquê a Cersei vê outras mulheres na corte como inimigas naturais e sempre tenta se livrar delas. Primeiro, ela pensou que essa mulher que viria roubar as coisas dela era a Sansa, mas atualmente nos livros ela considera que seja a Margaery. E foi justamente o medo da Margaery que levou a Cersei a criar esse caos em Porto Real, especialmente com a fé militante, o que acabou eventualmente se voltando contra ela mesma. E tudo isso pode ter sido simplesmente em vão, já que ainda existem outras pretendentes para ser essa figura feminina que vai tomar tudo que a Cersei ama. Pode ser a Arianne Martell, a Daenerys ou até mesmo a Brienne de Tarth, que nos livros é descrita como feia e tal, mas que por ironia é chamada de a Bela e poderia sim ser a nêmesis ali da Cersei. Porém, a profecia que mais importa para Cersei e pra gente aqui também é a última. E quando suas lágrimas a afogarem, o Valonqar enrolará as mãos em sua pálida garganta branca e a estrangulará até roubar sua vida. E, como a própria Cersei pergunta para Meg e Han, o que é um Valonqar? Bom, em valeriano, Valonqar significa irmão mais novo. E é óbvio que desde o nascimento do Tyrion, a Cersei acredita que ele será o seu assassino. E isso é muito importante pro arco dessa personagem. É esse detalhe que explica de fato por que a Cersei tem tanto ódio do Tyrion desde o início da história, mesmo sem ter um motivo forte aparente. Claro que o fato do Tyrion ser um anão, ser cínico e o fato da Joanna Lannister ter morrido em seu parto colaboram com o desprezo da irmã por ele. Mas o motivo principal para a rixa entre esses dois é que desde sempre a Cersei viu o Tyrion como um assassino em potencial. Ela sempre viu ele como Valonqar. Inclusive, isso fala muito sobre como o Martin constrói as coisas e as motivações dentro das crônicas. Mesmo quando os personagens possuem uma motivação profética, religiosa ou mágica para agir, eles também costumam ter motivações mais realistas e pragmáticas. E o ódio da Cersei ao Tyrion é um perfeito exemplo disso. Mistura ideias proféticas e motivações proféticas com também motivações mais pragmáticas e realistas. E claro, quando o Tyrion começa a agir contra a Cersei no segundo livro, disputando o poder com ela, e especialmente quando ele é acusado de matar o Joffrey e também depois de matar o Tywin, as suspeitas da Cersei sobre ele apenas aumentam e quase que se confirmam. Por isso, ela coloca a cabeça do irmão a prêmio, o que inicia uma caçada a anões em todos os 7 reinos. Porque a Cersei no quarto livro está paranoica. Ela acredita que o Tyrion pode surgir das sombras a qualquer momento para roubar sua vida e cumprir a profecia. Mas será mesmo que o Tyrion é o Valonqar? Bom, existem muitas teorias sobre esse assunto que elencam diversos candidatos para esse posto de Valonqar, além do próprio Tyrion. Algumas dessas teorias eu considero bem fracas, como por exemplo as que afirmam que pode ser o Tommen, ou o Cão de Caça, ou o Sir Osney Kettleblack, que é um amante da Cersei lá na corte, e nenhuma dessas teorias eu acho que se sustenta muito. Porém, a verdade é que existem outras duas opções mais plausíveis para serem o Valonqar. A primeira delas, e mais óbvia para os fãs, é o Jaime Lannister. Afinal, apesar de serem gêmeos, o Jaime também é um irmão mais novo da Cersei, tendo nascido poucos minutos depois dela. E o arco dos dois é muito conectado dentro da história. Durante todos os livros, em diversos capítulos do Jaime e da Cersei, eles pensam um no outro e falam sobre como eles nasceram juntos e sobre como eles devem morrer juntos também. Então, é muito difícil pensar que o arco deles não vai terminar da mesma forma que começou, com os dois envolvidos de alguma forma na morte um do outro. Sem contar que a Cersei não espera que o Jaime seja o seu Valonqar, porque ela sempre manipulou ele com muito sucesso e também porque ela possui um sentimento bem possessivo em relação a ele. Mas, ao mesmo tempo, embora esse sentimento quase sempre tenha sido recíproco, nos últimos livros o Jaime tem perdido o encanto pela irmã. O Tyrion revelou que ela traía ele sempre que podia. E cada vez mais o Jaime começou a enxergar a Cersei como uma figura má e manipuladora. Inclusive, tem um determinado momento nos livros em que o Jaime chega a comparar a Cersei com o Estranho, basicamente o deus que representa a morte em Westeros. Então ele está comparando ela com uma figura divina
mas muito sinistra, né? Uma figura que representa a morte, o mau agouro, algo que não é realmente bom. E, mais do que isso, no final do 5º livro, quando a Cersei pede por um campeão para o seu julgamento por combate, o Jaime simplesmente ignora a carta dela e o pedido dela de ajuda, mostrando que ele basicamente quer romper os laços que ele tinha com ela. E, se a gente for pensar também em foreshadowings, ou seja, pistas que a história dá, quando o Bran pega no flagra o Jaime com a Cersei lá na torre de Winterfell, no 1º livro, ele inicialmente pensa que o Jaime estava machucando ela, o que já pode ser um indício de que, no final da história, o Jaime realmente machucaria a Cersei, sufocando ela até a morte. E a gente também sabe que o Jaime carrega o fardo de ser o regicida porque impediu o Rei Louco de queimar toda Porto Real. E se a gente levar em conta Game of Thrones até certo ponto, a série pode ter dado indicativo de que a Cersei vai sim se tornar uma nova rainha louca e vai querer queimar a cidade, levando Jaime a matar a irmã da mesma forma que ele fez com o rei Aerys. Porém, não dá para deixar de mencionar que existe uma segunda opção que muita gente prefere ao invés do Jaime para ser o Valonqar. E essa figura é o Victarion Greyjoy, o irmão mais novo do Euron. Bom, atualmente nos livros é meio difícil conectar esses dois personagens, o Victarion com a Cersei. Mas, especialmente pensando no que pode acontecer em Os Ventos do Inverno e levando em conta os eventos de Game of Thrones, pode ser sim que nos livros também ocorra um casamento entre a Cersei e o Euron. Nesse caso, o Victarion provavelmente iria estar do outro lado da guerra apoiando a Daenerys Targaryen. E, como parte do seu arco, ele pode querer concluir a sua vida numa vingança tentando matar a Cersei, que seria a esposa do seu irmão. Isso porque o Victarion odeia completamente o Euron, especialmente porque, segundo eles dizem, no passado o Euron teria dormido com a terceira esposa do Victarion, teria seduzido ela e tudo mais. E como punição, o Victarion acabou matando a própria esposa. Nesse caso, a vingança perfeita dele contra o Euron poderia ser fazer a mesma coisa contra Cersei e sufocar ela até a morte. Além disso, ser uma ideia que poderia fechar o arco do Victarion e o fato dele ser o irmão mais novo do Euron, também existe um indicativo na profecia da Meg Ahran que pode dar um indício de que o Victarion seja também o Valonqar. Esse indício pode vir da frase da Meg que diz: suas lágrimas a afogarem, então ela fala que virá o Valonqar. Essa ideia da Cersei se afogando com suas lágrimas poderia ser um indicativo de que ela vai se casar com um nascido de ferro, que segue a fé do deus afogado, cujo batismo é justamente se afogar no mar e depois ser ressuscitado. Então, a Cersei se afogaria no mar, casando com o Euron Greyjoy, e depois viria o Valonqar, o Victarion, para acabar com a vida dela. E de fato, a ideia de ser o Victarion faz um certo sentido e pode ser uma teoria válida. Mas eu acho muito difícil que seja ele, porque matar a Cersei, caso ela seja a esposa do Euron, até faz sentido pro arco do Victarion, mas acaba que não significa nada pro arco da Cersei. E o ponto que a gente tem que lembrar sempre é que o objetivo do George Martin dentro das crônicas não é ficar criando um monte de plot twist só pra surpreender os fãs. Isso é coisa de história, de série ruim, tipo a série Lost, que se perdeu completamente no final justamente porque tinha essa ânsia de sempre ter que surpreender os fãs. E isso não é incomum. Várias séries de mistério, ou séries que tem essa coisa filmes também, né, que tem essa coisa do plot twist, se perdem completamente quando tentam ficar nessa pira de sempre surpreender, sempre trazer algo novo, sempre ser inesperada. Muitas vezes isso não funciona e só torna a história muito ruim. Com certeza, o objetivo do Martin como um bom escritor é de desenvolver a história de uma forma que ela faça sentido dentro da narrativa dos personagens e que consiga concluir os arcos dele de uma forma satisfatória. E justamente por isso que o Jaime é o principal candidato ao seu Valonqar e também é o que mais faz sentido, mesmo que para os fãs hoje em dia seja meio óbvio que ele seja ali o assassino da Cersei. O ponto é que a narrativa dos dois irmãos sempre caminhou junta e seria uma boa conclusão para ambas as partes caso eles terminassem a sua história juntos também. Claro que aqui eu tô falando deles terminarem a história juntos de uma forma totalmente diferente do que a gente viu em Game of Thrones. Não com os dois morrendo abraçadinhos, mas com o Jaime enforcando a Cersei com a sua mão de ouro de preferência. Também tem toda uma simbologia Lannister, né, do ouro Lannister.
Provavelmente nesse processo de matar a Cersei, o Jaime também morreria, talvez com a Cersei revidando e matando o irmão. Mas seria a forma mais poética e decente de encerrar o arco desses dois. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem aí nos comentários quem que vocês acham que é o Valonqar, quais são as teorias de vocês, que eu vou estar sempre lendo e respondendo tudo que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.